Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que esteja nos capacitando. Vamos ficar de pé para nós pedirmos ao Senhor que Ele fale conosco por meio de Sua santa palavra. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, misericordioso, bondoso, Deus gracioso. Estamos aqui, Pai, sabendo que o Senhor é o Deus que nos guia a toda a verdade, Pai. Por esse motivo, Senhor Deus, clamamos pela Tua graça, Pai, manifestando-se através da Tua palavra, falando aos nossos corações, abrindo o nosso entendimento. Fala conosco, nos transforma, nos impacta, nos confronta, Pai. As pessoas que estão assistindo essa mensagem em casa, que também sejam confrontadas, confortadas, e que também, Senhor Deus, essa mensagem alcance mais pessoas, Pai, segundo a Tua graça. Que eu venha falar, Senhor Deus, não conforme a minha sabedoria, mas segundo a Tua palavra. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Opa, muito bom. Bem, a nossa mensagem hoje, ela vai dar continuidade à série de Atos. A mensagem é quando um coração duro rejeita ao Senhor. Quando um coração duro rejeita ao Senhor. Você conhece pessoas teimosas? Você conhece gente teimosa? Aqueles que você dá um monte de conselho, parece que a pessoa nunca vai mudar. Você aconselha, você não vê mudança na vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa até diz para você que entendeu, que você tem razão, mas depois de um tempo você vê nas atitudes dela que ela não mudou. Complicado. Pior do que estas pessoas são aquelas que são teimosas porque acreditam piamente que estão certas. Elas dizem que você está exagerando, que não é nada disso, e ainda se revoltam com você, por você estar falando com elas. O pior de tudo isso é quando essas pessoas estão fazendo isso contra Deus, gente. Esse é o mais complicado. Porque também, muitas vezes, somos nós, os teimosos de plantão. Aqueles que não se submetem à verdade, à correção, àquilo que Deus quer falar conosco. A gente vai ver nesse texto uma situação em que o apóstolo Paulo, na sua missão, na sua segunda viagem missionária, ele teve que lidar com essa situação. Uma situação de pessoas com o coração endurecido, que não queriam compreender a verdade. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 17. Nós vimos que o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele havia estabelecido a igreja, uma das igrejas importantes estabelecidas na primeira viagem, dentre as várias, né? Foi a igreja dos Gálatas. Agora na segunda viagem missionária a gente viu que Paulo e Silas se separam e então Paulo vai para Filipos. Lá em Filipos ocorre a conversão de algumas pessoas. É uma missão bastante complicada e nós vimos a soberania de Deus agindo naquela missão. E agora no capítulo 17, verso 1, Paulo vai agora para uma outra cidade. Na continuação de sua segunda viagem missionária, ele vai agora para uma outra cidade importante. Vocês vão ver que as cidades dessas viagens missionárias são cidades importantes e que muitas dessas cidades têm epístolas escritas para elas, né? Filipos tem Filipenses. Agora ele vai para Tessalonicenses, para a cidade de Tessalônica, onde tem 1ª e 2ª Tessalonicenses. Mas aqui é citada uma cidade, que é a cidade de Bereia, que não tem epístola para ela, não sabemos se foi uma cidade tão importante, mas algo fez com que Lucas, ao registrar o fato, citou essa cidade também. E a gente vai exatamente compreender por que Lucas ele fez isso. Capítulo 17, verso 1 diz: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica,
onde havia uma sinagoga dos judeus. Então, apesar de que essas cidades já eram cidades de gentios, existia uma quantidade significativa de judeus ali que permitia a abertura de uma sinagoga. A gente viu que a cidade anterior de Filipos não tinha sinagoga porque não tinha quantidade de judeus suficientes. Mas aqui já tinha uma quantidade significativa de judeus na cidade que já permitia a abertura de uma sinagoga. E como de costume, o verso 2, ele diz isso: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. Então, por 3 sábados consecutivos, Paulo foi até lá conversar com eles a respeito das Escrituras, discutir com eles a respeito das Escrituras, pregar a palavra para eles. E o verso 3 diz o que ele faz: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Então, olha só que interessante, Paulo durante 3 sábados, em sequência, ele estava expondo, ou seja, pregando, apresentando a palavra, apresentando as profecias, apresentando os textos bíblicos e demonstrando por meio de argumentação, de apresentação dos textos, explicando esses textos a respeito de que o Cristo era de fato o Messias que cumpria as promessas do Antigo Testamento. Então ele estava expondo isso. Por isso que pregação é isso, gente, é expor o texto, explicar o texto, fazer com que as pessoas compreendam o texto. Essa ideia de que pregar é você ficar falando dos seus pensamentos pessoais, das suas experiências pessoais, como se elas tivessem autoridade de escritura, não é assim. A escritura tem autoridade suprema. Você pode usar suas experiências para explicar alguma coisa, mas não significa dizer que pregação é contação de piada. A gente vê essas barbaridades hoje em dia por aí. Coach, para te motivar, para você sair daqui se sentindo todo poderoso. Não, pregação é isso, é pregar, é expor, é apresentar as Escrituras e mostrar para a mente das pessoas que Jesus é a resposta. Paulo fez isso por 3 sábados seguidos, expondo as Escrituras. O verso 4 diz o seguinte: alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. É interessante que você percebe no texto, em Atos, que por vários momentos você vê o texto se referindo a mulheres importantes que apoiaram o ministério do apóstolo Paulo. Isso é uma coisa interessante. Mulheres ricas, viúvas ou divorciadas, que davam um apoio financeiro significativo ao apóstolo Paulo e à missão dele. E o texto bíblico não deixa de falar sobre isso, não deixa de apresentar que essas mulheres sim tinham essa função tão importante no ministério do apóstolo Paulo. É interessante que o texto também diz no verso 4 que alguns dos judeus eles foram persuadidos, ou seja, eles acreditaram de fato, realmente o que esse cara está dizendo faz sentido, realmente Jesus é o Cristo que havia sido prometido. Gregos, ou seja, gentios e mulheres piedosas também se converteram. E o verso 5 é que surge o problema. Os judeus, porém, movidos de inveja, aqui apresenta a motivação deles, o que fez com que eles tomassem essa ação que vai descrever na sequência. Trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ou seja, eles foram procurar a ajuda de gente ruim, de malandro, de criminoso. Alguns homens maus dentre a malandragem reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade e, atacando de surpresa a casa de Jason, procurava trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Jason havia hospedado Paulo e sua equipe na casa dele. Esses homens, então, movidos de inveja, essa era a motivação do coração deles, foram até lá e buscaram Paulo, não acharam Paulo, pegaram então Jason, que era o que estava hospedando Paulo, levou então Jason até as autoridades. E olha o que aqui no verso 6 diz que esses homens falaram às autoridades, dizendo o seguinte: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Imagina, os caras são perigosos mesmo, tumulto em todo o mundo, ou seja, o mundo inteiro está sendo tumultuado por esses 2 camaradas aqui, Paulo e Silas. Chegaram aqui também para tumultuar a nossa cidade.
Essa foi a acusação dos judeus às autoridades. Até aí você pode, beleza. Verso 7. E Jason os hospedou na casa deles. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Agora o negócio ficou complicado aqui. Por quê? Se o judeu chegasse para o Império Romano, porque Roma era quem dominava, né? Então toda a lei era a lei romana. Era o império que dominava, e a lei que prevalecia era então a lei romana. Se o judeu chegasse e dissesse assim, ele cometeu pecado de blasfêmia contra a minha fé, o romano ia olhar para a cara do cara e dizer, e daí? Problema teu. Para eles, não importava em nada. Ah, não, mas a nossa lei, a lei judaica, diz que nós temos que apedrejá-lo. Aí os romanos dizem, opa, não, peraí, não. Quem decide quem vive e quem morre somos nós, os romanos. A nossa lei é quem decide. A lei de vocês não tem prevalência sobre a nossa, não. A nossa é quem decide isso. Então, se você quisesse prejudicar alguém, se você chegasse numa autoridade romana e dissesse assim, ele desrespeitou a minha fé, o romano ia dizer, problema teu, convive com isso. Então esses homens mal intencionados, eles não tinham somente a intenção de denegrir a imagem de Paulo e Silas, eles tinham a intenção aqui de matá-los, levá-los realmente à morte. Porque a pena de insurgência, naquele período de Roma, era a crucificação. Jesus foi crucificado por isso, porque uma das acusações que tinham contra Cristo é que ele queria se fazer rei dos judeus, e na realidade o verdadeiro rei ali era César. O próprio Cristo disse, não, o meu reino não é desse mundo, eu não vim aqui para estabelecer meu reinado. Nós, da igreja de Cristo, não estamos aqui para estabelecer Jesus como rei desse mundo aqui. Ele disse, se o meu reino fosse desse mundo, eu perderia, e o meu pai enviaria os soldados para vir para a guerra, mas o meu reino não é desse mundo. Então, eles aqui acusam eles de insurgência. Olha o verso 8, diz, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Então quer dizer, os confuseiros que estavam pervertendo o mundo inteiro, eles pregavam contra César, uma insurgência contra Roma. Esses caras têm que ser mortos, pedrejados, pilantras. Verso 9 diz, porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Ou seja, não acharam Paulo, acusaram eles lá. O processo aqui não diz os detalhes do processo, apenas diz que as autoridades então chegaram para Jason e disseram, vocês hospedaram esses caras aqui, não temos prova se realmente eles são insurgentes, é apenas um papo aqui dessa galera aqui, desses confuseiros aqui. Então vamos fazer o seguinte, paga a fiança, vocês estão livres. Jason e sua família foi liberada. Mas então o processo acabou não dando em nada. Mas aqueles homens atrapalharam em muito a obra de Paulo naquela cidade. E nós vemos claramente que a motivação do coração daqueles homens era puramente inveja. Aí você pode parar o texto aqui e dizer sim, e daí? O que é que Lucas quis dizer com isso? Quis dizer que Paulo teve problemas? Né? Você poderia pensar assim. É interessante a gente perceber que o texto bíblico, a narrativa bíblica, todo fato que é narrado, ele é narrado por um objetivo. Deus soberanamente conduziu Lucas a escrever essa narrativa com o interesse de nos dar um ensino, nos relatar um fato e também nos fazer entender a ação de Deus. E é aqui onde a gente vai perceber que o objetivo de Lucas aqui então é fazer uma comparação com os crentes de Bereia. E fica muito claro no texto, por isso que a gente vai ler até o verso 15. No verso 10 diz assim, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados dirigiram-se às sinagogas dos judeus. Olha que interessante, uma cidade também que tinha uma sinagoga, ou seja, tinha um número suficiente de judeus lá que permitia a abertura de uma sinagoga. A noite foi o período em que os irmãos enviaram eles. Por que a noite? Porque eles estavam fugindo, né? Durante o dia iam pegar eles. Então mandaram eles à noite lá para Bereia. Chegando lá, eles sabiam que tinha uma sinagoga, foram direto para a sinagoga. O verso 11 diz, ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Então ficou claro aqui qual é a intenção de Lucas. Lucas quer então nos relatar que os judeus de Bereia tinham um comportamento diferente dos judeus de Tessalônica. E aqui diz que eles eram mais nobres do que os judeus de Tessalônica. E qual a razão
que Lucas relata que eles eram mais nobres do que os judeus de Tessalônica. A sequência do texto diz: pois receberam a palavra com toda avidez, ou seja, sede, vontade de aprender, vontade de conhecer a verdade, com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, o que é que Paulo então tinha feito, estava fazendo? Estava da mesma forma na sinagoga, expondo, explicando as Escrituras, mostrando para eles que Jesus era o Cristo. Só que os outros ficaram com inveja quando viram o movimento de Deus e homens entregando-se a Cristo. Esses aqui não, esses aqui eles foram mais nobres. Eles tinham interesse por conhecer a verdade. Então, ao invés de, movidos por inveja, fazer a mesma coisa que os tessalonicenses fizeram, o que foi que eles fizeram aqui? Eles, com avidez, comparavam nas Escrituras se o que Paulo estava dizendo era de fato verdade. Irmãos, alguém comprometido com a verdade, ela não está comprometido com o que Paulo diz, ela não está comprometido com o que eu digo, não está comprometido com o que um pastor da internet diz, ela está comprometido com o que a palavra afirma, com o que Deus afirma na sua palavra. Se nós queremos ser crentes sinceros, verdadeiros, crentes nobres, nós precisamos entender que o nosso compromisso é com as Escrituras, não é comigo. O seu compromisso aqui não é comigo. Se você me ouve e concorda com tudo o que eu digo, sem checar se o que eu digo é bíblico, o seu compromisso está sendo comigo e não com as Escrituras. Isso é importante que fique muito claro. O que eu falo aqui, eu tenho que ter base bíblica para dizer o que eu digo. É óbvio que vão ter questões teológicas que você faz afirmações que para você provar a afirmação você vai depender de muito mais textos, de uma maior profundidade teológica naquilo que você faz, você fala. Mas a grande questão aqui é que o coração dos bereanos era um coração ávido por conhecer a verdade, mesmo que aquilo ferisse a religião deles, que era exatamente o que os tessalonicenses não abriram mão. Não, peraí, tem um outro caminho que não o judaísmo? Não, isso não é verdade. E aqui no verso 12, diz o seguinte: com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Interessante isso, né? Porque você vê que a estrutura da descrição é muito parecida com a estrutura da descrição que é dada em Tessalônica, é a mesma estrutura de descrição, muito semelhante em Bereia. Exatamente, você percebe essa intenção de Lucas de fazer esse comparativo, de nos dar a lição a partir do comparativo. Então no verso 13 ele diz assim: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Pense nos infelizes, no secretário do diabo. Eles não queriam crer em Cristo, mas também não queriam que ninguém cresce também. Eles não queriam aquele caminho, mas também não queriam que aquele caminho fosse anunciado para mais ninguém. Movidos por inveja, foram até de uma cidade para outra para perturbar o povo lá. Verso 14: então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Ou seja, mandaram agora Paulo lá para Atenas, e aí Paulo vai ter um outro desafio lá na cidade de Atenas. Mas aqui você percebe que Lucas, ele tem um compromisso de estabelecer uma comparação, e aí em cima do que a gente viu aqui, da descrição que nós vimos, a gente pode fazer algumas reflexões interessantes. Algumas lições que a gente pode tirar é que, primeiro, nós vimos que os judeus de Tessalonicenses foram movidos pela inveja. A palavra grega inveja, ela é pronunciada como zelô, zelô, Z-E-L-O-O, zelô, certo? Que não é a palavra zelo do português. Zelo no português tem uma outra conotação, certo? Mas zelô
no grego, significa alguém que é tomado de um desejo de ter exclusividade num relacionamento. Alguém que não divide nada com ninguém, é invejoso, ciumento. Ou seja, por que Lucas usou essa palavra para descrever a motivação do coração desses homens e usou uma palavra para descrever a motivação do coração dos bereanos e a atitude deles? A motivação do coração dos tessalonicenses era zelou, ou seja, inveja. Levou eles o quê? A tentar combater Paulo e a doutrina dele, tanto na cidade dele quanto na outra cidade vizinha. Essa atitude de mentiram, se juntaram com gente ruim para fazer o negócio. Do outro lado, você vê uma atitude mais nobre. E essa atitude mais nobre toma como resultado, então, como consequência de um coração mais nobre, o desejo de aprender a verdade, o desejo de conhecer o caminho. Então, esses homens, eles sentiram que o acesso ao Deus verdadeiro não poderia ser por outro caminho que não fosse o judaísmo. Começaram a ver naquele movimento uma perda de exclusividade. Não, peraí, o Deus verdadeiro ele só atende o judeu. Tem que ser judeu, tem que se circuncidar, tem que guardar nossa cultura, tem que guardar nossa lei. Estão dizendo agora que para ter acesso a Deus não precisa disso? Conversa. Não, eles queriam exclusividade no caminho da verdade. Eles tinham como ídolo, no coração deles, a religião deles. Você já viu gente que diz assim, eu nasci nessa religião, eu vou morrer nela? Já viu gente dizendo isso? Quer dizer, o cara nem para refletir por que ele crê naquilo que ele crê. Por que você crê nisso? Ah, nasci assim, meu pai cria, minha mãe cria, meu avô cria, meu bisavô cria, eu vou crer assim. Mas por quê? Por quê? Ah, não quero saber não, sai daqui, seu crente. Você já deve ter visto situações assim. É o que a gente chama de complexo de Gabriela. Não a Gabriela dali, né? Complexo, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela. É o complexo de Gabriela. Eu não mudo, eu sou assim. O ídolo deles eram as suas tradições. As nossas tradições são superiores às outras tradições. Os nossos caminhos são superiores. Ou a sua cultura. A minha cultura é a cultura de Deus. É a cultura santa. Eles não queriam o caminho da verdade em Jesus Cristo. Eles não queriam conhecer a verdade. Eles queriam se manter certos acima de qualquer coisa. Não importa o que é verdade, o que importa é eu estar certo. E por isso essas pessoas sacrificam a verdade. Essa inveja deles levou eles a buscar auxílio em pessoas erradas. Eles mentiram, colocando os romanos contra os cristãos. Eles fariam o que fosse necessário para destruir aqueles que ameaçavam a exclusividade deles como caminho único de Deus. Eles queriam proteger sua religião, cultura, tradições. Eles não iriam sair de sua zona de conforto pelo confronto da verdade. Eles não queriam abrir mão da sua zona de conforto. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quanto mais velho alguém fica, mais difícil essa pessoa é de se converter. Quanto mais jovem, por isso que a maior parte das conversões, se eu não me engano, parece que 80% das conversões, não estou lembrado aqui não, estou chutando porque eu sei que é a maioria. Mas se eu não me engano, 80% das conversões ocorrem naquela janela entre 14 anos o pessoal chama janela até 14 anos, né, se eu não me engano. Se quem tiver lembrado do dado aí, quiser me relembrar aqui. Mas se eu não me engano, tem essa faixa. Ou seja, a maioria das conversões das pessoas... Deixa eu fazer a pergunta aqui. Quem aqui se converteu com menos de 18 anos? Levanta a mão. A maioria, tá vendo? A maioria. Quem aqui se converteu com mais de 18 anos? Levanta a mão. A minoria. Vendo? Meio a meio. Mas se eu for subindo para 20 anos, 25, vai diminuindo a quantidade de mãos. Porque as conversões, elas ocorrem normalmente quanto mais cedo a pessoa, quanto mais jovem a pessoa é. Porque tem menos orgulho ferido de tomar uma decisão de mudar. O cara viveu 50 anos crendo que o que ele fazia era certo. Aí ele vai, nos 50 anos de idade dele, ele vai dizer assim, eita, tudo que eu vivi até hoje era errado. Nessa área da minha vida aqui. Ele vai querer nada dizer isso.
ele vai tentar ao máximo, ele vai endurecer para não mudar. Então, quando você olha uma pessoa mais idosa se convertendo a Cristo, gente, louva ao Senhor, é um milagre. Porque muita coisa foi derrubada ali para que aquela pessoa fizesse isso. Muito ego, muito orgulho, muita autossuficiência, de experiência, eu sou experiente. Esse orgulho, essa coisa, essa dureza. Eles estavam mais interessados em seu conforto do que em conhecer a verdade. Não, mas se eu reconhecer que isso é errado, eu vou ter que mudar tanta coisa na minha vida. Eu prefiro não reconhecer. Eu prefiro tentar encontrar que eu estou certo no meu erro, do que tentar corrigir o erro da minha vida, porque é muita coisa que eu preciso mudar. Complexo, gente. E aí quando a gente vai para os de Bereia, eles foram chamados de mais nobre. A palavra nobre grega usada aqui é eugines, que é E-U-G-E-N-E, Eugines, certo? Mas se pronuncia eugines. Significa o quê? Ter um caráter alto, um caráter mais elevado, ser mais nobre. Ou seja, eles tinham uma atitude mais elevada, o que significa dizer que eles tinham uma atitude menos mesquinha. Você já tentou discutir com gente mesquinho? Que o cara está errado, e você quando prova que ele está errado, ele diz, mas você subiu o tom de voz. Peraí, meu velho, mas tudo bem, eu posso ter subido o tom de voz, mas você continua errado. Já discutiu com gente mesquinho? Gente mas e você? Mas peraí, meu amigo, se eu estou errado, isso não torna você certo, você continua errado. Gente mesquinho é assim. Eles não tiveram essa atitude mesquinha. Eles foram mais elevados. A percepção que eles tinham se baseava na humildade, desejo e sinceridade de aprender a servir a Deus da maneira certa. Esse era o coração dos bereanos. É isso que então Lucas estaria aqui fazendo a comparação. A atitude de pessoas invejosas que não querem reconhecer seu erro, que querem permanecer no erro, e a atitude de pessoas mais nobres, que abrem a mente e dizem, espera aí, deixa eu entender se realmente esse cara tem razão. Porque se esse cara tem razão, eu preciso mudar. Deixa eu ver aqui. Meu compromisso é com a palavra. Deixa eu ver. É isso mesmo. Eles tiveram uma atitude centrada na busca pela verdade. Eles foram inteligentes, eles foram corretos. Eles não agiram contra, mas confrontaram pela palavra, pois a busca deles era o caminho do Senhor e não o conforto pessoal. Meus irmãos, muitas vezes, para que você possa mudar algo na tua vida, você precisa ser confrontado, você precisa baixar a sua bola, você precisa reconhecer que está errado, e você precisa tomar uma decisão de sair da tua zona de conforto. Porque onde você está errado, e o buraco vai aumentar mais ainda. Então, ou você se arrepende e muda, ou vai ficando cada vez mais difícil, você vai ficando cada vez mais endurecido, e vai ficando cada vez mais complicado você voltar atrás. Cuidado com esse comportamento. Tem um salmista que diz que é comum, que a gente não deve ser como o cavalo ou a mula que precisa de cabresto para ser guiado. Certa vez na minha vida eu teimando por uma decisão que Deus não queria para mim, e eu teimando. A minha atitude me levava a mentir, a manipular, a minha atitude me levava a fazer coisas que um crente não deveria fazer. E aí, pessoas me confrontaram. Quando chegou um determinado ponto, eu lendo esse salmo, dizia assim, não seja como o cavalo e a mula. Cresceu logo um focinho em mim e umas orelhas. Senti logo um jumento. Eu digo, Jesus, eu sou um cavalo. Meu Deus do céu. Aí eu saí voltando e pedindo perdão a quem eu tinha que pedir. Complicado, gente. E eu tenho certeza que se você ficar tentando uma coisa errada, você sabe que é errado. Se você é crente, o Espírito Santo de Deus te diz que é errado. Você fica tentando. Cada vez mais que você avança no teu erro, mais endurecido você fica. Você quer que o seu caminho seja o certo, exclusivo. Qualquer pessoa que venha lhe confrontar, você se levanta contra ela, você mente.
Você manipula. Porque você quer que o seu caminho, a sua vontade, seja a vontade de Deus. E Deus está vindo com a palavra e apresentando para você a vontade dele e você não quer se submeter. Isso não é atitude nobre. A atitude dos tessalonicenses, meus irmãos, de irem até Bereia, para fazer confusão lá também, mostra que quando alguém é duro de coração, a pessoa não se contenta apenas em não crer. Ela também não quer que os outros creiam como ele. Conversando certa vez com um irmão em Cristo, ele dizendo o seguinte: eu tenho um cunhado, irmão, não lembro agora quem era, que tem filhos que eu fico tentando levar os meninos ao caminho do evangelho, mas quanto mais eu tento, mais essas pessoas que nem antes se envolviam lá na igreja católica começam a se envolver ainda mais e botar menino para fazer isso, fazer aquilo, fazer crisma, fazer não sei o que lá, fazer não sei o que lá, coroinha, bererê, berará, barará. Ou seja, fica... Porque é o seguinte, a pessoa não quer, mas também não quer que o outro tenha. Você deve conhecer pessoas assim, ela não quer, mas ela também não quer que o outro tenha conhecimento do evangelho. Por quê? Porque se o outro conhecer o evangelho que você conhece e essa pessoa apresentar uma alegria em Cristo, você tem que reconhecer que você está errado. Que você está no erro. Então, para que o Espírito de Deus não prove para você que você está errado, você precisa de mais gente te apoiando o teu erro. É interessante a gente entender que no meio de tudo isso, nós tivemos crentes fiéis em Bereia e também em Tessalônica tiveram conversões. A obra de Deus, meus irmãos, sempre prevalece. Sempre vão existir pessoas sinceras que querem servir a Deus, mas vão existir esses que não querem servir verdadeiramente. Eu quero reforçar aqui duas coisas em relação a isso que a gente está vendo. Antes de pensar, refletir sobre isso, a gente precisa entender que você disse: pastor, ok, eu estou entendendo, mas será que se você aplica a mim, aplica-se a todo mundo nessa sala e todo mundo que está em casa assistindo e os que ainda vão assistir esse vídeo no futuro? Você pode dizer o seguinte: não, mas eu sou humilde. Humildade é a primeira coisa que quando você diz que tem, você perde. Parou para pensar nisso? Você diz assim: eu sou uma pessoa muito humilde. Já perdeu a humildade. Porque você já está se achando humilde. Já deixou de ser humilde. Não, mas eu escuto conselho. Escuta. Eu tenho certeza que tem coisa na tua vida que se alguém tocar, tu explode. Por exemplo, você é uma pessoa que ouve conselho, mas aí imagina que você se acha uma pessoa muito prestativa. Aí alguém chega para você e diz: ei, tu tá meio preguiçoso, viu? Ajuda mais, rapaz. Como é? Porque a pessoa tocou na tua ferida. Você não se acha o que aquela pessoa está dizendo, porque você tem uma visão de si mais elevada. E quando a pessoa chega para você e diz: ó, isso não está certo na tua vida, tocou na ferida, você acha que essa pessoa não me entende. Meus irmãos, a coisa mais difícil do mundo é ouvir conselhos. Ouvir conselhos em áreas que você não valoriza muito da tua vida, você está tranquilo. Mas ouvir conselho em áreas que você tem compromisso religioso com elas, profundo com elas, aí, meu amigo, eu quero ver se o cara é tão humilde assim mesmo. Esse é o grande desafio do nosso coração. Eu tenho a Consciência Cristã, a VINAC, né? Ela me convidou para um projeto. Ela selecionou 6 pastores para escreverem um livro. E aí cada pastor recebeu uma seção do livro para escrever. Eu fui escolhido para escrever sobre vida devocional. Aí dessa sessão, 3 capítulos sobre o tema. Aí eu escrevi e tal. Expus todo o meu pensamento, o que eu penso daquilo, escrito E nunca na minha vida assim escrevi um livro, né? Nem um pedaço.
E aí um pastor, ele está fazendo o trabalho de revisor, que é fazer uma análise teológica, principalmente da forma da escrita, muito mais do que a teológica, mas a escrita. Aí ele mandou para mim, revisado, né? Meu amigo, 80% do meu texto estava pintado de vermelho. Eu digo, Jesus, como eu sou ruim. Eu digo, Jesus amado, um engenheiro se metendo a escrever é uma desgraça. Aí eu analisei, vi as correções, vi que realmente frases longas, coisas da própria escrita, né? Da habilidade da escrita. E aí eu marquei uma reunião com ele. Eu disse, rapaz, eu quero um cara experiente, tal. Se eu queria marcar uma reunião com o senhor para o senhor me dar uns toques, umas dicas, tal, para eu melhorar. Sinceramente, um desejo sincero. Se Deus quiser que eu no futuro escreva mais, eu quero escrever bem escrito. Ok. Marquei a reunião com ele. Aí, na reunião, ele começou a destrinchar. Gente, como eu saí abatido dessa reunião. Como foi? Aí depois Michele disse, amor, o que foi que tu está triste? Ele disse, eu descobri que eu sou uma desgraça. Coisas que ele dizia, não, isso aqui está, não, beleza, está ótimo. Mas tinham trechos da minha escrita que eram my precious. Quem assistiu O Senhor dos Anéis sabe o que eu estou dizendo. My precious. É a minha coisa, meu precioso. Que ele chegou e, tum! Dedo na ferida e ainda girou. Não, mas eu não acho que... Aí eu comecei a tentar me justificar. Ele, não, mas é porque... Aí, de novo. Gente, é assim que o nosso coração funciona. Tem coisa que você chuta o pau da barraca e diz assim, beleza, ótimo, gostei do conselho, vou seguir. Mas tem coisa que toca lá no fundo, de coisas tão profundas do teu coração, que você pode até na frente do outro dizer, beleza, gostei do conselho, mas aquilo mexe com você. O nosso coração não é tão nobre quanto a gente imagina. A gente não é tão humilde quanto a gente se acha. Todos nós somos carentes de melhorarmos. A Bíblia diz que o sábio ouve a repreensão e aumenta em sabedoria. O tolo, ele abomina a repreensão, porque ele se acha sábio. Ou seja, o sábio, ele não se acha tão sábio. O tolo já se acha sábio. Ontem eu conversando com os jovens aqui, usei um exemplo com eles, vou repetir aqui com vocês também. Como tinha uns pequenininhos, muito pequenininhos, eu disse assim, vocês que têm 10 anos, quando vocês tinham 5 anos, vocês lembram como vocês eram? Lembro. Vocês olham assim e dizem assim, como eu era besta quando eu tinha 5 anos. Certo. Vocês que têm 15, lembra quando vocês tinham 10, o que é que vocês pensam? Como eu era besta quando eu tinha 10 anos. Vocês que têm 20, quando olha para 15, diz assim, como eu era besta quando eu tinha 15 anos. Meu Deus do céu, como é que eu vestia aquilo? Como é que eu me maquiava daquele jeito? Como é que eu postava aquelas fotos? Como é que eu fazia isso? Jesus amado, quanta bobagem eu fazia. Aí você está com 25, aí lembra de quando tinha 20. Aí diz, como eu era besta, meu Deus do céu, quando eu tinha 20. Aí você chega a 30, aí lembra de 25. Jesus amado. Não estou nem falando de 20, porque é pior. Não estou nem falando de 10 anos, porque aí você vai entrar em loucura. Você, Jesus amado, Jesus, eu quero voltar no tempo. Eu quero entrar na máquina do tempo do DeLorean, voltar lá no passado e mudar as coisas que eu fiz. 35, olha para 30. 40, olha para 30. 45, aí eu vou avançando. Você com a tua idade hoje, lembra de quanto 10 anos atrás, coisas que você decidiu, que você fez, burrada que você... Para pensar e dizer assim, Jesus, como eu era bobo, como eu era besta, Jesus amado. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe quando é que isso vai parar? Essa mudança da tua cabeça? Nunca. E agradeço a Deus porque nunca vai parar, viu? Porque tem gente velha, tão orgulhosa, que ela tomou uma decisão errada, ela está com 60, quando estava com 30 anos, tomou uma decisão errada.
Aí você chega, e aí, tu se arrepende? Não, eu sabia o que estava fazendo. Mantém a mesma cabeça de hoje. Coitado, ele parou com 30 anos. Porque, meu amigo, não tem decisão na tua vida que você tome, que eu estou dizendo, decisão da tua própria sabedoria, que depois você não diga assim, meu amigo, eu exagerei. Pode até ter sido certa a decisão, mas eu exagerei, né? Eu falei demais, ou não, eu falei de menos. Eu era para ter falado mais um pouco, mas eu não falei, porque eu era tão besta, tão bobo, tão inocente. Então, meu amigo, meu querido amigo, se você acha o rei da cocada preta da sabedoria, coitado de você, você é um tolo. Porque nós somos seres mutáveis, estamos sendo aprimorados pelo Senhor. E agradeça a Deus por você ter a consciência de que você ainda não alcançou a verdadeira sabedoria, porque ela é eterna, infinita. Você vai passar a sua vida inteira buscando ela e adquirindo à medida que você vai avançando. Talvez você conheça um jovem que você vê ele uma pessoa mais sábia que você. Porque às vezes as pessoas acham que sabedoria tem a ver com idade. Tem nada a ver com idade. Você vai ver uns véi pilantra que você diz, Jesus amado, por que esse cabo não se manca, hein? Já viu uns véi com crise de, como é que diz assim, crise da meia-idade? Começa a querer, é novinho, tá, roupinha de novinho, andar com menininha novinha, você diz, Jesus amado, ele não se enxerga. Não é assim que a gente vê? É uma pessoa sem sabedoria. Então, idade não é sinônimo de sabedoria também. O que então é? De onde vem então a sabedoria? Vem da inclinação, da maneira como o teu coração reage. A nobreza dos bereanos veio do fato deles entenderem que, apesar de que Paulo estava mostrando um caminho que ia de encontro à religião judaica deles, no conceito que eles tinham de religião, eles sabiam que as escrituras levavam ao caminho da sabedoria de Deus e que por elas eles poderiam ser guiados à verdade. Era essa a nobreza deles. Os judeus de Tessalônica não. Eles não estavam abertos a aprender a verdade, a nada, eles não estavam interessados nisso. Sabe por que às vezes você pode ver um jovem que às vezes é mais sábio do que você? Porque desde cedo ele já inclinou o coração dele à verdadeira sabedoria. Ele aprendeu com os conselhos, aprendeu com a palavra, submeteu-se à palavra, levou pancada. E isso fez ele adquirir uma sabedoria. Abram lá em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, verso 6, diz assim, ó. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você é aquela pessoa que acha que sabe de tudo, que sou o poço da sabedoria, do discernimento, sou o poço, não preciso de conselho, não preciso de Bíblia, não preciso de ninguém, eu sei o que eu quero da vida, eu mando em mim, eu sigo meu coração e a minha felicidade, o caminho da felicidade é a minha vontade. Você é um soberbo. Porque, meu amigo, se em 5 anos de mudança na tua vida, tu já percebe uma mudança de sabedoria em 5 anos da tua vida, quanto mais um Deus infinito em relação a você. A sabedoria dele é inalcançável. A dele eu confio. Quando eu chego para um filho meu e digo assim, meu filho, confie no que eu estou lhe dizendo, no conselho que eu estou lhe dando, não vá por aí não. Por que eu estou dizendo, pedindo que ele confie? Porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que é o caminho. Eu vivenciei aquilo ali. Não tenho a sabedoria de Deus, mas eu sei que aquilo ali não vai dar certo. Eu digo a ele, não vai por esse caminho. E infelizmente, gente, isso é de praxe. O ser humano ele vem de fábrica desse jeito. Teimoso, que se acha, que... Jesus amado, as escolhas que eu fiz, se eu pudesse voltar, algumas delas que meus pais disseram, não vai por aí, eu teria voltado, teria mudado. Mas o nosso coração é assim, gente. Mas a gente precisa entender que Deus quer conceder a sua graça para nós, nos transformar. Mas para isso é necessário que o nosso coração se incline na direção da humildade, não da soberba.
Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Qual é então o coração que eu devo ter? Provérbios, vamos lá para Provérbios, capítulo 3. Qual deve ser o coração que eu devo cultivar? Provérbios capítulo 3, verso 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Primeiro passo. Eu preciso entender que Deus ele é infinito, sábio, nele reside toda a sabedoria. Se Deus diz não, é não e ponto final. Se a palavra dele diz não, ele não tem nenhuma obrigação de te explicar por quê. Se ele diz não, é não. Deus é tão bom que a palavra nos explica as razões dos nãos de Deus. Alguns nãos de Deus, ele explica. Se a palavra diz a você, olha, exemplo hoje, um dos problemas mais comuns nos casamentos, submissão feminina, liderança masculina, bíblicas, né? A visão bíblica para isso. É mais comum que as mulheres dizem, não, eu sou submissa a meu marido, mas na prática ela não é. Ela não é na prática. Ela pode dizer que é, e você pode até achar que é. Mas sabe por que na prática ela não é? Porque ela não confia no Senhor. Ela acha que se ela confiar no Senhor e agir com base nessa confiança de que a vontade de Deus é essa e é o melhor caminho, ela acha que vai dar errado. Por isso ela não aceita viver desse jeito. Ela não aceita se submeter à verdade da palavra, porque ela não confia no Senhor. Ela não confia no Senhor de todo o seu coração. Da mesma forma, os homens. Se a palavra de Deus diz assim, julgo desigual, um exemplo. Julgo desigual a gente às vezes leva somente em questão de namoro e casamento, né? Crente com descrente. Mas também pode ser levado para negócios. Você vai abrir uma empresa, vai fazer negócio, você vai fazer sociedade com o incrédulo. Vai dar errado, meu velho. A palavra de Deus diz que vai dar errado. Tentar projeto junto com uma pessoa que crê diferente, dividir a tua vida com uma pessoa que crê diferente de você, vai dar bronca. A Bíblia já diz isso. Se você acha que não dá, o que é que você fez? Você assumiu a posição de Deus e disse assim, olha, eu estou dizendo que não dá, confia em mim. Ok, confia no meu próprio coração, no meu próprio sentimento, nas minhas próprias emoções. Esse é o caminho que você está indo, no seu próprio entendimento. É isso que ele está dizendo, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê, meu amigo? Porque o teu entendimento é hoje e amanhã é diferente. Nós mudamos, eu acabei de falar que 5, 10, 15, 20, a gente muda. Então, se eu me apoiar no meu entendimento agora e esperar que a vida melhore a partir do meu entendimento, eu sou o meu Deus. E não é assim que a palavra nos ensina. A palavra de Deus é a verdade. Ela não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele, a verdade dEle jamais mudará. Céus e terra passarão, a minha palavra jamais passará. Eu preciso crer então nas verdades eternas de Deus. E diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Meus irmãos, tiveram situações em nossa igreja que foram difíceis de tomar decisões. Tiveram momentos que eu disse assim, meu Deus, mas na prática, no meu entendimento, não é assim, Senhor. E a palavra dizia, é assim que eu estou dizendo. Para não cometer erro, eu entrava em contato com pastores mais velhos que eu, experientes, e dizia assim, estou passando por essa situação, o que é que você pensa disso? Ele siga a palavra. Graças a Deus, homens fiéis a Deus. Siga a palavra, confie na palavra. Aí teve um pastor que disse para mim assim, Deus se responsabiliza com o que ele escreveu. Se ele disse que é, ele se responsabiliza com o resultado. Confie nele. Coisas que eu tive que guiar aqui a igreja, guiar vocês, e que eu dizia assim, meu Deus, vamos lá. E eu dizia, Jesus, eu estou confiando no Senhor, não me decepciona não, eu sei que isso não vai. Mas não se apoie no meu coração não, porque se você apoiar no que eu estou, na dúvida que eu tenho aqui, Jesus, estamos ferrados. Tem que confiar na palavra. Vamos. Impressionante, irmãos, porque Deus fez exatamente conforme a sua palavra. E quando Deus fez conforme a sua palavra, a confiança que eu tinha e que vacilava, ela se solidificou no meu coração de uma maneira tão profunda que eu acredito que vai demorar muitos anos para que isso seja removido. Eu creio que nem removido vai ser. Porque o ferro da tribulação
queimou e marcou meu coração com aquela verdade de que confie nos resultados que Deus escreveu em sua palavra. Não confie no seu coração. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Meninos jovens, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, não confie no mundo, não confie nas amizades, não confie na moda, não confie nos filmes, não confie naqueles que dizem que são felizes fora dos padrões da vontade de Deus. Não façam essa loucura, porque, meu amigo, a palavra de Deus diz: de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele colherá. Tem pessoas que vivem vidas ímpias, achando que Deus não está vendo. Eu usei até um exemplo, uma ilustração hoje à tarde com o pessoal. Digo, imagina uma pessoa que te deve R$500. Essa pessoa passa por você como se nada tivesse acontecendo. Aí você olha, o cara devendo 500 conto, está viajando, está não sei o que lá, comprando roupa, comprando não sei o que lá, eu só vejo o cara curtindo a vida. Ele está pensando que eu sou o quê? Que eu sou otário, é? Não é assim que a gente pensa logo? Está pensando que eu sou otário, é? Me fazendo de besta, é? Fazendo de leso. Não é assim que a gente pensa, a gente fica logo revoltado. Diz que esse cara está passando na minha cara, me devendo e ainda fazendo isso. Rapaz, pega essa tua indignação e pensa Deus olhando para o teu pecado, tu vivendo ele, achando que está tudo bem. E Deus dizendo assim, esse bicho está pensando que eu sou otário, é? Deus dizendo assim, ele está pensando que eu sou otário. Ele está pensando que o pecado dele, a escolha, a coisa que ele está fazendo, ele está pensando que não vai ter resultado. O texto é claro. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele colherá. Eu vejo pessoas com vidas destruídas e elas dizem assim, o que foi que eu errei? Vai olhar 10 anos atrás. Volta um pouquinho nas tuas decisões. Ah, pastor, então eu vou passar minha vida toda pagando. Não é isso que eu estou dizendo. Você não vai ser condenado. Mas eu tenho certeza que escolhas erradas que você tomou na sua vida, por muitos anos você vai aguentar as consequências. Ou tu acha que eu fui lá, matei um homem. Pá! Matei o caba lá. Eu estava com raiva, matei. Ai, Jesus, me perdoe. Aí a polícia vai olhar e vai dizer, você está arrependido de verdade? Tô! Aí a polícia está certo, vai, não peques mais. É assim? Não, tu vai para a cadeia, meu amigo. Mas eu sou crente, vai para a cadeia, passa lá 35 anos preso, vai passar o pão que o diabo amassou lá dentro, mas a consequência permanece. Ou tu acha que porque tu diz assim, Jesus, me perdoe, aí o homem vai volta dos mortos. Voltei. Eita, apagou o meu erro. Não, meu amigo, a vida não é assim não. Então, meu amigo jovem, meu querido jovem, meu menino, minha menina que estão aqui vendo, abra os teus olhos, porque a juventude é a etapa mais perigosa da vida, porque é nela que você decide o curso que você vai fazer, é nela que você decide com quem você vai casar, é nela que você decide muitas coisas que você vai ter na sua vida pelo resto da sua vida. Mas se casar, depois divorcia. Tu acha que é assim? Vai falar com quem está divorciado. É fácil assim? Se desvincular da vida de outra pessoa. E se tiver filho? O mundo diz para você que é a coisa mais fácil do mundo. É todo mundo feliz, andando em direção ao horizonte, e as letras do filme subindo atrás, e todo mundo lá. Let it go, let it go. É assim a vida real? É não, meu amigo, isso é série. É filme que é assim. Vida real não é assim não. Vai conversar com quem passa pela dor, as crianças que passam por pais divorciados, com famílias desestruturadas. Vai atrás para tu ver. Não é assim não, meu amigo. A vida não é essa ilusão que a televisão, as séries te passam, os youtubers, as coisas. Então, meu amiguinho, desenvolva esse coração. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor, afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus olhos. E aí eu quero refletir algumas coisas aqui. Você é uma pessoa comprometida com a verdade? Ou com as suas opiniões pessoais e a sua zona de conforto? Você é o tessalonicense ou é o bereano aqui? Quando a palavra de Deus te confronta, você tenta mudar a sua vida,
Ou tenta mudar a palavra para se adequar ao teu ponto de vista. Não, isso não é bem assim não. Eu vou para uma igreja que o pastor não ensina isso. Muitas vezes tem muita gente que pensa assim. Ele não está fugindo de mim, está fugindo da palavra. Aí vai para um canto que não prega aquilo que está na palavra. Omite aquilo que está na palavra. Vocês estão enganados, gente. Eu já ouvi cada barbaridade de pastor. Não, esse tema aqui eu não trabalho não, porque ele é muito polêmico. Como é, cara? Tu não trabalha porque é polêmico. Então vai arrumar outra coisa para fazer, vai capinar mato. Não tem muita polêmica em capinar mato, não. A não ser se você for capinar mato em canto errado. Até onde você chega para fazer isso que você faz? Será que você mente para si mesmo? Mente para os outros? Será que você tenta desqualificar o mensageiro da mensagem? Aquela igreja ali é cheia de gente não sei o que lá. Aquele pastor é não sei o que lá. Será que é assim que você faz? Tem pessoas que às vezes você vai lá para aconselhar a pessoa. Obrigado, pastor, valeu, gostei do seu conselho. Aí o pastor vai embora. Tu acha, mulher? Veio aqui em casa me dizer... Tu acha? Aí a outra, né, que está doida também para... É mesmo, é? Ele está pensando que é quem? Aí junta-se dois. Aí depois, vamos procurar um terceiro. Ei, e tu? É mesmo, né? Esse pastor... Já formou ali, já começou a inchar. E aquele grupo ali começa a pensar que está certo. Eu vou provar para ele que eu estou certo. Coitado. Igual aquela mulher, né? Ai, coitado. Não é contra mim não, meu amiguinho. É contra o Senhor. É contra a palavra, é contra Deus. Não é contra mim não. A sua raiva de mim tem que ser contra Deus, não é contra mim não. Eu sou apenas um mensageiro, o carteiro. Ou o carteiro quando vai na tua casa e te leva um boleto, dá um tiro nele. Miserável, trouxe o boleto da minha internet. Não, eu sou o carteiro, estou só entregando a carta. Quem fez a conta foi tu. Que sejamos, meus irmãos, como os bereanos, no caminho da nobreza, no desejo de aprender, de confrontar o nosso próprio coração, no desejo de dizer assim: Senhor, vê se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho da justiça. Meus irmãos, isso é infalível. Não te torna perfeito, mas te guarda de muita decisão errada. Te guarda de muita coisa errada. Se você está indo por um caminho, que você está endurecendo o coração, pessoas chegam amorosas para você, cuidado com aqueles que batem nas costas, gente. Amigo que bate nas costas tem demais. E não se engane não, que dentro de igreja o que mais tem é gente hipócrita. O outro está errado e o cara... Irmão, tu é uma benção. Amor. Altas coisas de amor nas redes sociais. É muito fácil amar os outros nas redes sociais. Eu quero ver na hora que o cara está precisando. Fazer... Love's in the air. Muito bonito. Imagem de coração, gif animado. É muito lindo isso. Mas na hora que o outro precisa ser exortado, ser corrigido, ser ajudado, eu quero ver se vai. Cultive, seja sábio, cultive ao teu lado pessoas que te corrigem quando tu precisa. Valorize essas pessoas, ame essas pessoas. Desenvolva um coração sábio. Filhos, valorizem os seus pais, porque eles te corrigem quando tem que corrigir, porque eles te amam. Não troca os teus pais por aqueles amiguinhos de escola, por aquela galerinha. Não faz isso não. Faz isso não. Você está sendo um tolo. Desenvolva no seu coração um desejo de crescer, de aprender, de ser sábio, de viver uma vida para a glória de Deus. Deus, Ele não despreza isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, nos faz termos corações nobres, Pai, corações que não se estribam no próprio entendimento, mas que confiam no Senhor e na Sua palavra. Aquilo que há mal em nós, Pai, nos transforma, nos dá graça. Tem misericórdia de nós, Pai. É isso que nós te pedimos. É isso que nós te agradecemos pela tua santa palavra. Em nome de Jesus.